O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Chegamos ao dia 50 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano. Lembrando que estamos na primeira grande parte do Catecismo, a profissão de fé. Dentro da primeira parte, estamos na segunda seção, que trata dos símbolos da fé. E estamos dentro desta seção no capítulo 1, Creio em Deus Pai. Hoje faremos a leitura dos números 374 a 384. Quarto, o homem no paraíso. O primeiro homem não só foi criado bom, mas também foi constituído em tal amizade com seu Criador, em tal harmonia consigo mesmo e com a criação, que só serão superadas pela glória da nova criação em Cristo. Interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica à luz do Novo Testamento e da tradição, a Igreja ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Esta graça da santidade original era a participação na vida divina. Pela irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação constituíam o estado denominado justiça original. O domínio do mundo que Deus, desde o início, havia outorgado ao homem, realizava-se antes de tudo no próprio homem como domínio de si. O homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência que o submete aos prazeres dos sentidos, à cobiça dos bens terrestres e à própria afirmação contra os imperativos da razão. O sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus colocar o homem no jardim. Lá ele vive para cultivar e guardar, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 15. O trabalho não é uma penalidade, mas a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Toda esta harmonia da justiça original, prevista para o homem pelo desígnio de Deus, será perdida pelo pecado de nossos primeiros pais. Resumindo, Pai Santo, criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. O homem é predestinado a reproduzir a imagem do Filho de Deus feito homem, imagem do Deus invisível, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 15, a fim de que Cristo seja o primogênito de uma multidão de irmãos e irmãs. O homem é
corpore et anima unus, uno de corpo e alma. A doutrina da fé afirma que a alma espiritual e imortal é criada diretamente por Deus. Deus não criou o homem solitário. Desde o início, homem e mulher, ele os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Esta união constituiu a primeira forma de comunhão de pessoas. A revelação nos dá a conhecer o estado de santidade e de justiça originais do homem e da mulher antes do pecado. Da amizade deles com Deus, advinha a felicidade de sua existência no paraíso. Como um comentário adicional ao episódio de hoje, vamos ouvir a leitura de uma catequese do Papa São João Paulo II. João Paulo II, Audiência Geral, quarta-feira, 30 de janeiro de 1980. A realidade do dom e do ato de dar, descrita nos primeiros capítulos do Gênesis como conteúdo que forma o mistério da criação, confirma que o irradiar do amor é parte integrante deste mesmo mistério. Só o amor cria o bem e só este pode, afinal, ser percebido em todas as suas dimensões e aspectos, nas coisas criadas e, sobretudo, no homem. A sua presença é como que o resultado final daquela hermenêutica do dom que estamos estudando. A felicidade original, o princípio beatificante do homem que Deus criou, varão e mulher, o significado esponsal do corpo na sua nudez original, tudo isto exprime o enraizamento no amor. Este doar coerente que atinge até as raízes mais profundas da consciência e da subconsciência, até os estratos últimos da existência subjetiva de ambos, homem e mulher, e que se reflete na recíproca experiência do corpo, testemunha o enraizamento no amor. Os primeiros versículos da Bíblia tanto falam dela que tiram toda e qualquer dúvida. Falam não só da criação do mundo e do homem no mundo, mas também da graça, isto é, do comunicar-se da santidade, do irradiar do Espírito, que produz um estado especial de espiritualização naquele homem que de fato foi o primeiro. Na linguagem bíblica, isto é, na linguagem da revelação, a qualidade de primeiro significa precisamente de Deus. Adão, filho de Deus. A felicidade está em enraizar-se no amor. A felicidade original fala-nos do princípio do homem, que surgiu do amor e deu início ao amor. E isto se deu de modo irrevogável, apesar do pecado que veio depois e da morte. A seu tempo, Cristo será testemunha deste amor irreversível do Criador e Pai, que fora já expresso no mistério da criação e na graça da inocência original. Por isso também o comum princípio do homem e da mulher, isto é, a verdade original do corpo humano na masculinidade e feminilidade, para a qual o Gênesis capítulo 2, versículo 25 dirige a nossa atenção, não conhece a vergonha. Este princípio pode também ser definido como imunidade original e beatificante da vergonha, por efeito do amor. Tal imunidade orienta-nos para o mistério da inocência original do homem. É um mistério da sua existência, anterior ao conhecimento do bem e do mal, e como que fora deste. O fato de o homem existir deste modo
anteriormente à ruptura da primeira aliança com o seu Criador, pertence à plenitude do mistério da criação. Se, como já dissemos, a criação é dom feito ao homem, então a sua plenitude, sua dimensão mais profunda, é determinada pela graça, isto é, pela participação na vida interior do próprio Deus, na sua santidade. Esta é também, no homem, fundamento interior e fonte da sua inocência original. É com este conceito, e mais precisamente com o de justiça original, que a teologia define o estado do homem antes do pecado original. Na presente análise do princípio, que nos abre os caminhos indispensáveis para a compreensão da teologia do corpo, devemos nos deter para tratar do mistério do estado original do homem. De fato, precisamente essa consciência do corpo, ou melhor, a consciência do significado do corpo, que procuramos pôr em realce, mediante a análise do princípio, revela a peculiaridade da inocência original. O que talvez mais se manifesta em Gênesis capítulo 2, versículo 25, de modo direto, é precisamente o mistério desta inocência que tanto o homem como a mulher trazem das origens, cada um em si mesmo. De tal característica é testemunha ocular, em certo sentido, o seu próprio corpo. É significativo que a afirmação contida em Gênesis capítulo 2, versículo 25, acerca da nudez reciprocamente isenta de vergonha, seja um enunciado único no seu gênero em toda a Bíblia, de maneira que já não voltará a repetir-se. Pelo contrário, podemos citar muitos textos em que a nudez aparecerá junto com a vergonha, ou mesmo, em sentido ainda mais pronunciado, com a ignomínia. Considerando este contexto tão amplo, mais visíveis são as razões para descobrir em Gênesis capítulo 2, versículo 25, um vestígio especial do mistério da inocência original e um particular fator da sua irradiação no sujeito humano. Tal inocência pertence à dimensão da graça contida no mistério da criação, isto é, àquele misterioso dom oferecido ao íntimo do homem, ao coração humano, que permite a ambos, homem e mulher, existirem desde o princípio na recíproca relação do dom desinteressado de si mesmos. Nisto está contida a revelação e ao mesmo tempo a descoberta do significado esponsal do corpo na sua masculinidade e feminilidade. Compreende-se porque falamos neste caso de revelação e ao mesmo tempo de descoberta. Do ponto de vista de nossa análise, é essencial que a descoberta do significado esponsal do corpo, que lemos no testemunho do livro de Gênesis, se realize através da inocência original. Mais ainda, é tal descoberta que a desvela e a coloca em evidência. A inocência original pertence ao mistério do princípio humano, do qual o homem histórico veio a separar-se, cometendo o pecado original. O que não significa, porém, que ele não seja capaz de aproximar-se daquele mistério mediante o conhecimento teológico. O homem histórico procura compreender o mistério da inocência original como que por contraste, isto é, subindo também a experiência da própria culpa e da própria pecaminosidade. Ele procura compreender a inocência original como característica essencial para a teologia do corpo, partindo da experiência da vergonha. De fato, o mesmo texto bíblico assim o orienta. A inocência original é, portanto, o que radicalmente, isto é, nas suas raízes mesmas,
exclui a vergonha do corpo na relação homem-mulher, elimina-lhe a necessidade em ambos no coração, ou seja, na consciência. Embora a inocência original fale sobretudo do dom do Criador, da graça que tornou possível ao homem viver o sentido da doação primária do mundo, e em particular o sentido da doação recíproca de um ao outro por meio da masculinidade e da feminilidade neste mundo, todavia essa inocência parece antes de tudo referir-se ao estado interior do coração humano, da vontade humana. Pelo menos indiretamente, nela estão incluídas a revelação e a descoberta da consciência moral humana, a revelação e a descoberta de toda a dimensão da consciência, obviamente, primeiro da consciência do bem e do mal. Em certo sentido, é compreendida como retidão original. No prisma histórico, procuremos, pois, reconstruir, em certo modo, a característica da inocência original, entendida como conteúdo da experiência recíproca do corpo, como experiência do seu significado esponsal. Segundo o testemunho de Gênesis, capítulo 2, versículos 23 a 25. Como a felicidade e a inocência estão inscritas no quadro da comunhão das pessoas, como se fossem dois fios convergentes, vindos da existência do homem no mistério mesmo da criação, a consciência beatificante do significado do corpo, isto é, do significado esponsal da masculinidade e da feminilidade humanas, é condicionada pela inocência original. Parece não haver nenhum impedimento para entender aqui a inocência original como especial pureza de coração, que mantém uma fidelidade interior ao dom, segundo o significado esponsal do corpo. Por conseguinte, a inocência original, assim entendida, manifesta-se como testemunho tranquilo da consciência, que neste caso precede qualquer experiência do bem e do mal. Todavia, este testemunho sereno da consciência é algo muito mais beatificante. Pode-se dizer, na verdade, que a consciência do significado do corpo, na sua masculinidade e feminilidade, se torna humanamente beatificante apenas mediante esse testemunho. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!